Fala galera, estamos na Era de Deus Livre. Simplesmente tem uma fala da senhorita Jades para o senhor Rick Grimes nesse terceiro episódio que já está trazendo muitas teorias sobre até onde vai a nossa querida franquia, agora não The Walking Dead, né? Nosso querido universo The Walking Dead. Até quando que ele vai? Porque simplesmente a frase remete muito ao quê? A um plano de 500 anos do CRM para a reconstrução da humanidade, tá? A gente sabe que, querendo ou não, tem um aspecto muito importante, tá? Que é colocado, assim, pelo CRM, pelo esse controle, né, em relação ao vírus, para conseguir trazer de novo, uma humanidade para o mundo por completo, tudo mais. Isso está muito envolto do que é esse grande plano ali de 500 anos. A gente sabe muito bem que, a partir do momento que tu tem uma reconstrução da sociedade como era antigamente, antes do surto, antes de começar realmente ali o apocalipse, obviamente que a história por completo de The Walking Dead, ela tem um fim, né? Ela simplesmente acaba, ela encerra, porque daí começa a ter toda uma questão de uma comunidade como a gente está acostumado nos nossos dias de hoje, como era realmente antes do apocalipse e tudo mais. Ou seja, a história, ela simplesmente tem um fim, porque o vírus tem seu fim, os zumbis têm seu fim. Isso tudo, cara, eu achei muito interessante, assim, porque traz muitas possibilidades para o futuro do nosso universo da Walking Dead, que obviamente que tem um grande impacto na história a ser contada agora, que é a história de The Ones Who Live. Por exemplo, assim, questões sobre tipo de ameaças, vivos ou mortos. O mundo enfrentará quando os netos de Jute forem os que liderarem Alexandria. E já deixa eu abrir uma gaveta muito importante aqui, ó. Hoje eu iria lançar também um vídeo sobre o que o Robert Kirkman falou sobre qual seria o real final de The Walking Dead nos quadrinhos, tá? E tá isso tudo colocado na reedição que está sendo lançada, né, o Deluxe, que foi lançada essa semana, ou não, na verdade semana passada nos Estados Unidos, que tem ali pontos muito importantes que conversam um pouco com esse assunto aqui, sobre o final do universo de The Walking Dead. E esse vídeo, galera, como eu não vou conseguir lançar hoje, provavelmente ele sai ou na madrugada ou ele sai no dia de amanhã, porque eu acho ele muito importante. Ele abre, né, literalmente essa gaveta do assunto de The Ones Who Live, só que ele tem impactos também para a gente entender assim, ó, o que pode estar sendo considerado para essa história, muito devido à tentativa de pegar e realmente ter o entendimento e o controle sobre o vírus de tudo que está acontecendo, que seria realmente essa reconstrução sobre a humanidade e tudo mais. E galera, se a gente for pegar assim, ok, que existe esse plano, que eles estão tentando realmente elaborar, exatamente isso, ele conversa em paralelo com questões que a gente vem conversando desde o início de The Ones Who Live, na verdade até antes, assim, por causa de Orbion, que o Henrique também, ele tem bastante argumento quando ele começa a trazer os aspectos todos políticos que existem ali na República Cívica, as questões de debate que existem entre quanto de poder do CRM existe, o quanto de realmente abertura sobre o que realmente está acontecendo, o que o CRM está fazendo, quais são os reais perigos que existem fora dos muros, né? E também o que o CRM não fala, não expõe para o grande público e que pode, obviamente, começar a ver, né, esses confrontos ali de ideais por toda aquela questão de domínio entre o CRM e a República Cívica e tudo mais. Existe um fator, assim, que é se realmente, tá, o plano do CRM tiver, cara, um grande desenvolvimento e que ele realmente vá com um sentido de prosperar para que esses planos, tudo que for colocado realmente tenha ali, né, o seu fator decisivo e vá realmente tendo a reconstrução da nossa querida, né, sociedade e tudo mais. Até quando que vai nosso universo The Walking Dead, né? Porque a gente sabe, a gente vem discutindo isso cada episódio que a gente tem de The Ones Who Live. Muita coisa a gente tá vendo de retorno de interesse de público e também em números de audiência, a gente percebe isso, cara, em vídeos aqui de crítica, em vídeos semanais diários que tem sobre The Ones Who Live, no nosso grande debate, no nosso próprio grupo do Telegram. A mídia americana, a maneira como ela tá também fazendo a cobertura de The Ones Who Live é completamente diferente sobre como que ela estava fazendo em relação a Daryl e em relação a Dead City. Ou seja, ela é muito mais seguida, entendeu? Ela tem uma amplitude muito maior também de como está acontecendo. Porque a gente tem, cara, Rick Grimes e Michonne, a gente tem Andrew Lincoln e Danai Gurira retornando para esse universo. Ou seja, é completamente diferente também. E essa conversa tem sido também muito importante sobre o assunto.
como que vai ficar o interesse real do público se algo acontece com esses personagens, por exemplo, uma morte de um ou de outro, né, para o futuro do universo do Walking Dead, para que ele realmente funcione. Porque aquele negócio, as pistas, os planos em abertos, entendeu? O que seria esse reencontro dos personagens contra um inimigo em comum, que claramente é o CRM, não existe o outro perigo ali colocado, entendeu? O quanto que é a escala do CRM. Porque cada vez mais a gente entende que o CRM tem muitas estruturas espalhadas. Aquela comunidade que a gente está vendo ali, que a gente viu literalmente, né, um fiapo de uma rua, que é o que a gente vê no terceiro episódio. A gente tinha visto algumas coisas já em Orbion também, a respeito da Elizabeth, naquela grande cena que tem, se eu não me engano, é do terceiro episódio da primeira temporada, que a gente vê a República Cívica, né, das janelas do seu apartamento da Elizabeth ali para fora. E lá ela expõe muitas coisas também do que está acontecendo nessa reconstrução da sociedade que está tentando ser feita ali. A gente não tem essa real ideia do que é esse tamanho de escala do CRM. Agora a Pearl Thorne, e já que ela subiu também de hierarquia e ela tem acesso lá já ao briefing, já tem outras informações, todas que conversam também com esses planos aqui, que é o que ela conversa também com o Rick Grimes nesse terceiro episódio ali. Porque simplesmente ele não viu e não leu as coisas que ela ouviu, que ela leu. Ou seja, que ela sabe também desse plano. O Rick subindo também de patente dentro do CRM, ele também vai ter acesso, ele também vai conhecer. Mas acredito que isso não vai acontecer. Né? Essa questão do Rick realmente subir de patente por causa não só do que está colocado, né, a história do quarto episódio, que vai ser realmente esse lado extremamente emocional, esse conflito todo entre Michonne e o Rick, para Michonne conseguir resgatar o verdadeiro Rick que está lá dentro daquele homem que está completamente sem esperança. Aparentemente a gente não vai ver o Rick indo contra a tudo isso que a Michonne vai realmente tentar fazer e ficar a favor do CRM para que ele suba de patente. Não acredito que seja esse lado, até porque a gente tem toda a questão já de outras cenas vazadas, que é do Rick e da Michonne correndo lá dentro da República Cívica e tudo mais, nessa tentativa toda de fuga que eles vão fazer. Então, sabe, não vai ter esse acesso do Rick ali. A Pearl é também, né, como tem o vídeo que é colocado ontem, ela tem muito sentido nessa conversa, porque se ela ficar do lado do CRM, é um sentido. Se ela ficar do lado de Rick Grimes, é outro sentido. Por ela já ter acesso às informações, e se ficar do lado do Rick Grimes, tudo também é passado. Beleza. Se acontece alguma coisa com o Rick ou com o Michonne no final de The Ones Who Live, se tem a morte um dos dois, seja por sacrifício, seja pelo que for, o interesse real do público pelo que vem pra frente, cara, ele vai ser assim, ó, minado muito forte, muito forte. Isso já vai ter um impacto na segunda de Daryl, na segunda de Dead Sea, do que for pra frente, entendeu? Então, todo esse plano que o CRM tem, ele remete a gente ter uma variedade de possibilidades de histórias a serem contadas ali. Beleza. Sem os protagonistas, é difícil isso acontecer, né? Então, pô, toda essa estratégia que está tendo no CRM de estruturar esse grande plano de 500 anos, né, com todas as ideias, os ideais, inclusive, de estar ali tentando reconstruir a sociedade, de conseguir controlar o vírus, derrotar realmente tudo que está ali, desde lá do Outbreak, realmente acabando com tudo e com todos. Sem os protagonistas, isso não vai acontecer. Só que aí que tá, todas essas possibilidades também, né? A partir do momento que tu tem, como eu falei antes, né, esse domínio sobre o vírus, e tu tem essa reconstrução da sociedade, a história de Rick Grimes, ela também está completa, né? Também está completa. Por isso, galera, pô, esse vídeo sobre o que o Kirkman falou, sobre qual seria, né, esse final que ele pensou para The Walking Dead lá, também é importante porque conversa muito sobre a finalização da história de Rick Grimes, que é o coração pulsante de tudo que acontece em The Walking Dead. É o coração pulsante de tudo. Então esse vídeo, galera, ele também é muito importante por caminhar aqui em paralelo, como eu já tinha falado antes e tudo mais ali. E tem muita coisa também assim, né? Se a MC realmente mostra o resultado, tudo que vier para frente, né, ele se torna também assim opcional. Por exemplo, se a gente vê algo também definitivo em relação ao CRM, a sua destruição também,
toda essa possibilidade que tem de eventos futuros, ele cai muito por terra. Por isso que, nesses 3 próximos episódios de The Ones Who Live, o 4º episódio, ele já está claro que ele é muito focado nessa relação, todo o conflito existente entre Michonne e o Rick. Que ele vai ter algum desenvolvimento em relação a CM, vai, mas sempre esse desenvolvimento jogado para junto desses personagens, tá? Ele não vai ter, acredito que, coisas acontecendo lá com o General Bill, muito menos em Cascades, tá? Esses elementos são para frente. E também, se o CRM é derrotado nesse momento, pô, galera, quem seria esse inimigo maior que estaria lá? Entendeu? Ah, mas daí tu teria essa diminuição em relação à força por causa do General Bill, que é o grande líder, tá? Mas alguém assumiria esse líder. Porque a reunião de Cascades, ela representa algo que é uma linha de diálogo que é uma facilidade de roteiro, é uma facilidade para a história, porque tu reúne todos, né, o alto escalão, todo mundo que tem uma alta patente lá, no mesmo lugar, para uma grande reunião do CRM e tudo mais, onde também o General Bill vai estar presente, porque ele é o líder de tudo que está acontecendo. Reúne lá e tu tem uma situação, como eu tô brincando, cara, né, desde o vídeo de crítica, que é muito parecido com o Bastardos Inglórios, né? Tá todo mundo reunido lá, inclusive o próprio Hitler. Pô, tu vai acabar com a guerra hoje? Tu não vai perder essa oportunidade? Claro que não, entendeu? Tu vai acabar com essa guerra hoje, tu vai fazer o que for, sacrifício. Se toda essa questão da grande reunião de Cascades realmente for o momento onde Rick Grimes e Michonne vão, né, atacar e conseguir derrotar o CRM da sua liderança, entendeu? Esses planos todos futuros do que a gente pode ver para frente também não vai acontecer. Ou não vai acontecer com essa potência toda que tem. Só que tem tantas instalações do CRM que a gente está começando a entender que existe aqui, existe ali, existe não sei o que, as possibilidades todas. A gente tem toda aquela história também em relação a Isabel, né, a pilota de helicóptero que depois se envolveu com a aula em Fear the Walking Dead. A gente sabe que também é uma amplitude muito grande assim que existe. E se tiver conexões, por exemplo, com Daryl Dixon em relação aos experimentos, então aumenta ainda mais, sabe? Essas questões todas ali. Eu não vejo, tá, que esse plano de 500 anos ele tenha sido colocado num texto puramente como uma informação ali de uma leve importância só para dizer que, cara, o quanto o CRM é incrível na sua estratégia, entendeu? Acredito que não. Acredito que aquilo ali já vai puxar a outros eventos para acontecer. Que esses eventos, para mim, estão jogados para uma história seguinte, estão. E essa história seguinte, aí não tem como a gente saber. Se a gente vai ter realmente uma segunda temporada de The Ones Who Live, ou se essa história seguinte seja já uma nova spin-off que daqui a pouco seja anunciada e que toquem essas coisas todas ali com outros personagens ali vivendo também. Por que a gente não sabe? Né? Isso é uma coisa importante. Por que a gente não sabe realmente que The Ones Who Live é um ponto final? Por que durante as entrevistas, por exemplo, né, por mais que já tinha sido falado no passado, nem do Lincoln, nem do Nagurira, nem o próprio Scott Gimple chegaram e falaram, galera, olha só, esqueça a segunda temporada, é realmente esse evento de 6 episódios, não vai acontecer mais nada, é a última vez que a gente vai ver Rick Grimes e Michonne, é isso, vai fechar essa história aqui e acabou. Isso estava falado no passado, por que isso não foi novamente mencionado com essa força? Por que ficou tudo na dúvida, entendeu? O Lincoln brincando com a morte do personagem, e daqui a pouco não, daí dava aquela risada, daí o Scott Gimple sendo perguntado, deixando as coisas em aberto sobre planos futuros, toda aquela ideia de, cara, daqui a pouco a gente pode ver uma grande união dos personagens, aquela coisa toda. Tudo isso, ele faz parte do jogo, para começar quanto o negócio, e ao mesmo tempo, é também importante que a gente não tenha uma definição nem para o sim, nem para o não, nem para o bem, nem para o mal, até que se encerre The Ones Who Live. Para que tudo esteja realmente sempre em perigo e para que a gente fique também torcendo pelos nossos protagonistas e temendo que algo aconteça com eles também. Então é muito importante que tudo que for anunciado, cara, seja do segundo seguinte que acabar o 6º episódio do Ones Who Live, e tomara que seja anunciado que, assim, a gente vai ver Rick Grimes e Michonne, seja numa segunda temporada de The Ones Who Live, seja numa outra história maior. Por quê? Toda essa questão do grande plano de 500 anos, ele remete a coisas ainda maiores, com muita progressão. Inclusive até, como já se vem teorizado, né? Se a gente pegar, por exemplo, aquela questão da cena final de The Walking Dead, da série principal, que acabou não entrando no corte final porque os planos foram mudando,
que era a questão da Jute, Rick Grimes, Rachel Jr., já, né, maiores, aquela coisa toda. Essa história de 500 anos, se daqui a pouco eles quiserem acabar com a história de Rick Grimes, cara, e botar esses eventos pro futuro com outros atores fazendo os personagens que tu conheceu ali atrás, também é uma possibilidade que eles têm. É uma possibilidade que eles têm. Quanto que a gente brincou com os Jovens Vingadores acontecendo dentro do universo The Walking Dead, quanto que também as crianças começaram a ter sempre no comando da Jute essa importância ali no final. Então isso também é uma possibilidade, né? Tem muita coisa para acontecer para esse plano de 500 anos dar certo. Só que aí que tá, se acabar a história de Rick Grimes, cara, temo muito que o interesse do público ele permaneça. E tem outro elemento que a gente sempre tem que contar, que é sobre o desenvolvimento do General Bill, que até agora ele é muito pouco, tá? Olha que eu tô sendo redundante no muito pouco, né? Mas ele tem um desenvolvimento de pílulas, né? É muito detalhezinho que a gente vai tendo, aparições do personagem. Agora a gente conheceu alguma coisa a mais também sobre o tal juramento da espada, o que era realmente a importância daquela espada, o que é realmente esse General Bill, né? Quanto líder, quanto realmente um antagonista que tem que ser para Rick Grimes. Tá muito, sabe, é muito pequenininho o que tem desenvolvimento dele até agora. Então isso também precisa ter mais tempo para acontecer. Não pode ser, né, em 2 episódios, que daí eu já tiro o quarto, cara, o quinto e o sexto para ter isso aqui. Tem que ter novas oportunidades para esse personagem realmente ter desenvolvimento, porque o que teve até agora é muito pouco. É muito pouco. Certo, galera? Coloquem embaixo nos comentários como é que seria para vocês assistirem esse futuro todo desse grande universo The Walking Dead, entendeu? Daqui a pouco sem os protagonistas, nesse grande plano que tem do CRM, a gente vê outros personagens lutando contra o CRM daqui a pouco mais para frente, entendeu? O que constitui realmente essa questão do CRM de tentar ter o domínio, o controle do vírus para ter, né, a reconstrução da sociedade como a gente conhece hoje e como eles conheciam até o momento que virou tudo e virou o apocalipse lá. Não esqueçam sempre, galera, de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!